Gente, eu quero humildemente pedir desculpa àquelas pessoas que têm, pelo seu direito constitucional, se ter a crença que quiser, e elas, por escolher, não querem ser salvas, né? Porque, na realidade, essa salvação é uma interpretação parábola, é uma parábola da Bíblia, né? Na realidade, isso quer dizer. A salvação é salvar a terra, né? Não quer dizer você exatamente ser salvo, né, de algo que você não queira, né? Porque assim, Deus já criou, ele criou a divina Trindade, que é o carne, o Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e o Espírito Santo. Isso quer dizer que é uma carne, é um espírito e é uma alma. A alma é o nosso sangue, certo? A alma é o nosso sangue, espírito é nossa energia e a carne, como você pode ver, é a matéria. Então, eu quero pedir humildemente perdão a essas pessoas que têm liberdade religiosa e que não acreditam em salvação, porque elas são um pouco ignorantes. Porque quando elas dizem assim, mas eu não quero ser salvo, então elas são egoístas, porque a questão dela não querer ser salvo não quer dizer que não exista, né? Que a Terra não existe outros meios de vida que deseja viver na Terra, né? A Faculdade de Oxford encontrou no planeta Terra cerca de 2 milhões de espécies de seres vivos. E o indivíduo que chega e diz assim, mas a salvação não me interessa porque eu não quero ser salvo. Ah, tudo bem, você não pode não querer ser salvo, mas existem 2 milhões de espécies de seres vivos na Terra que deseja viver, que tem o mesmo direito de você viver, entendeu? Então, assim, eu quero pedir perdão a essas pessoas por falar na Bíblia, na salvação, no Apocalipse, porque na realidade essas são interpretações, são parábolas, mas é como se diz a legislação. Você, para se respeitar, você tem que respeitar os outros, porque só tem discernimento do substantivo respeito aquele que respeita os outros. Quando ele respeita o próximo, isso quer dizer que ele tem a definição de respeito na sua consciência. Então, ele auto se respeita. Quando ele não respeita ninguém, então ele não se respeita, ele só apenas está fingindo estar se respeitando, né? Mas mesmo assim, eu quero assim pedir desculpa humildemente por insistir nesses assuntos bíblicos porque, né, infelizmente, Jesus Cristo, para aqueles que lê Deus há 200 mil anos atrás, Deus já constatou que a capacidade dos indivíduos são diferentes, né? Ele já constatou isso, que a capacidade de cada criatura aqui na Terra é diferente uns dos outros, né? Então, assim, Deus é uma pessoa sucinta porque ele respeita o mal e ele respeita o bem, porque ele não interrompe a vida de ninguém. Por mais maldoso que seja uma criatura aqui na Terra, ele não interrompe a vida dessa criatura, mas em compensação, ele lhe recompensa com um outro tipo de vida, né? Embora essas pessoas elas não acreditem, elas não tenham interesse, elas não querem ser salvas, que é um direito delas, mas Deus já criou o firmamento. E assim, eu gostaria muito de dizer que para as pessoas que ignoram essa salvação, porque foi o próprio Deus, certo? O Todo-Poderoso, o Todo-Onipotente, que criou o firmamento. Então, é da vontade dele, né? Do pó nos trazer, para o pó nos levar e para o pó nos trazer novamente. Então, assim, infelizmente é triste ouvir da boca dessas pessoas que são egoístas, não liga para outros tipos de vida, né? Porque realmente, quando se diz assim, salvação é salvar o planeta, porque o planeta é a única casa, né, que possui vida. Então, se o nosso planeta é a única casa que pode ser habitat, morada
mais de 2 milhões de criaturas, então eu acharia que, independente de religião ou segmento religioso, eu acho que as pessoas deveriam respeitar a vida dos outros, né? Então, eu acho assim, para as pessoas assim, só pensar não em Deus. Ah, o seu Deus é o seu Deus, o meu Deus é o meu Deus. Tudo bem, eu respeito o seu Deus. Né? Fazer o quê? O seu Deus ensina coisas que leva você a seguir uma vida restrita. Mas o Deus que criou a Terra, ele ensina você a dar valor à vida dos outros também, não é só a sua. Porque você não é ninguém sem os outros. Como é que você pode se vestir se você não fosse os animais? Como é que você poderia comer se não fosse os animais? Como é que você poderia beber se não fosse as águas? Como é que você poderia ter o seu estilo de vida que você tanto gosta? Como é que você poderia ter o seu próprio Deus, né? Se você não respeita outros tipos de vida? Porque o que é uma divindade? Uma divindade é um estado de espírito. Então, daí você já se tira. É um tipo de criatura viva. Se uma divindade é um espírito, é uma outra criatura em forma de espírito vivo, então é outro tipo de criatura, já é que integra mais um tipo de criatura desses 2 milhões, que é a faculdade de Oxford, né? Já descobriu, então ele está entre esses 2 milhões, né? Que aí você diz assim, mas você não se importa com seu Deus? Seu Deus é um espírito, a divindade de vida, né? Viva. Você não importa com seu Deus acabar também, matar seu Deus? Os próprios fiéis querem meter a faca no próprio Deus que eles têm. Então, assim, antes de falar, seria bom que o brasileiro desse importância à leitura, sabe? E não é. Eu vejo que hoje em dia a religião está sendo um debate assim, avassalador. Todo tipo de podcast quer explorar o assunto. Seja ele qual for, seja ele evangélico, seja ele católico, seja ele espírita, seja ele do candomblé, seja ele do umbanda, ele quer explorar o assunto da religião. Mas eles não querem ler para entender ou raciocinar, porque o cérebro só pode raciocinar a informação que ele tem. Se o cérebro não tem informação, ele não tem raciocínio. Vai raciocinar o quê? Agora, ele usa o sentido, né? Que são os 5, tato, audição, enfim. Eu acredito que brasileiros, não é que ele seja intelectual, mas pelo menos os 5 sentidos ele é capaz de saber que existe. Mas as informações vai impulsionar o cérebro a raciocinar. Então, assim, dependendo de religião, cultura, que você já está ficando até abusado mesmo. Na realidade, isso ficou até chato falar sobre essas coisas, sabe? Mas o que está se questionando, o que a Bíblia se questiona, que eles escrevem nessas parábolas, que eles colocam religião, né, como na realidade é vida, né, quando ele traz o assunto religioso, mas religião quer dizer vida, criação, surgimento, né, ele está falando de conservar aquilo para as outras criaturas também. Se você não liga para você, mas existem outras criaturas que ele também quer usufruir do prazer da vida aqui na Terra. E não só você quer usufruir desse prazer. Existem 2 milhões de criaturas esperando usufruir desse prazer aqui na Terra também. Então é bom a gente pensar com racionalidade, sabe? Só isso que eu queria deixar aqui gravado para vocês.